Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou a missionária Nilda, estou aqui nesta manhã para deixar um pequeno testemunho aqui para você que está desanimado, para você que acha que Deus não está te vendo, que Deus te esqueceu. Deus ele não esquece os seus, Deus ele tem um tempo de trabalhar na nossa vida. O segredo é você clamar. Quero deixar aqui no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que vai dizer assim: clama a mim e responder-te-ei, aleluia, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, amém? No final, quero estar deixando aqui mais uma palavra para o teu coração, confirmando o que eu vou falar aqui nesta manhã. Glória a Deus, aleluia, eu amo esse Deus. Eu amo ao Senhor porque Ele sempre nos surpreende. O Senhor sempre tem uma palavra de vitória para mim e para você. Durante esses dias a gente tem passado bem apertado, né? Eu tenho orado a Deus para que Deus venha dar, assim, uma ocupação mais para meu esposo na obra do Senhor, para que Deus venha encher o coração dele de uma forma que ele venha estar fazendo a obra de Deus assim mais com vigor, porque Jesus está voltando e Ele tem pressa, Ele nos escolheu. Temos uma obra de Deus aqui na terra para fazer e muitas vezes o inimigo ele trabalha de uma forma que se você não pedir muita força a Deus, você não consegue. E meu marido é uma dessas pessoas que ele é muito perseguido. Ele tenta, ele tem aquela vontade que ele deseja ajudar as pessoas, mas ele é muito perseguido mesmo. Às vezes eu entro na prova junto com ele, por quê? Por causa que a perseguição vem na vida dele. A perseguição na vida dele é muito grande, eu creio, porque a obra de Deus também é muito grande, o chamado, e às vezes falta um pouco de vigilância. E nós que somos servos de Deus precisamos andar em vigilância o tempo todo. Então o inimigo ele sabe o ponto, ele sabe a falha da pessoa, ele sabe aonde ele toca. Então nós precisamos fechar essas brechas. Aonde que mais a gente sabe que o inimigo trabalha, é ali que nós temos mais que vigiar. E às vezes falta essa vigilância. Ali às vezes eu acabo entrando na prova por conta do filho, ou por causa dele, eu entro na prova. Então, eu tenho orado muito a Deus e Ele tem aquele desejo de ajudar as pessoas. E Ele não tem muita assim, força para ir ao encontro das vidas das pessoas. Mas Deus tem enviado as pessoas, como desde o começo, Deus envia as pessoas até a minha casa. E às vezes você não vai, mas Deus sempre acaba enviando alguém, nós temos que estar prontos. E ali Deus enviou uma pessoa para, assim, dessa vez, porque Deus sempre tem enviado, mas tem umas que demoram mais do que outras. Então, Deus enviou essa pessoa para meu esposo levar no hospital. E essa pessoa é um ex-cunhado dele. Está passando por um processo, né? Perdeu a perna e por conta da enfermidade, né? Veio perder uma perna e meu marido está levando ele no hospital. E meu marido sempre teve assim afeição por ele. Ele falava assim: eu quero visitar, mas ele nunca tinha tempo de ver esse homem. E há muito tempo ele falava: eu quero visitar. E Deus, irmãos, Deus, ele sabe tudo. E com meu marido é assim, ele sabe. Ele conhece meu marido, ele conhece você, ele conhece a mim. Então ele nunca tinha tempo. Então quando foi um dia, esse homem, não sei o que aconteceu, ele, né, chamou meu marido para levar ele no hospital. E de lá para cá, meu marido ficou acompanhando ele no hospital. Já é a obra de Deus, né? Já está fazendo a obra de Deus, porque você está fazendo missão, né? Tudo que envolve ajuda, você está fazendo uma missão, você está numa missão. E ali, através desse homem, ele também já tem um irmão que adoeceu, né, de pouco. E aí meu marido leva esse irmão dele todos os dias para fazer curativo, também operou.
E o médico falou que, né, que ele, para se cuidar, senão ele vai perder até vai perder, né, parte do teu corpo também. É uma enfermidade, parece que vem de geração em geração, parece que vem de hereditário, né, como se diz, doenças hereditárias. Nós temos que estar repreendendo, não aceitar isso na nossa vida. Eu, por muito tempo, eu fui oprimida por uma enfermidade que era na vida da minha mãe, e o inimigo falava que eu ia ficar igual a minha mãe. Eu tive que orar muito e repreender e não aceitar aquilo, até que Deus me libertou, né? Porque muitas coisas de enfermidade estão na nossa mente. E se nós pegar pra gente, a gente acaba ficando doente. A gente tem que estar repreendendo ali em nome de Jesus, não aceitar. Eu não aceito, porque no livro de Isaías 53, versículo 4, fala que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidade, pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. Então, você vê que tem algo que você não tem força, mas Deus faz força, Deus te dá força. Deus é a própria força em ti. E Ele envia, né? Quando Ele tem uma obra, Ele envia as vidas até você. E ali tinha um momento que eu tava assim, não tava em quase na minha igreja, né, local, mais nos domingos e na quarta-feira. E não assim, tava assim com muito desejo, sabe? Muitas coisas aconteceu, mas eu continuo lá fazendo a obra de Deus, mas eu não tinha mais aquele desejo, não ardia mais em meu coração, aquela vontade de estar lá. Aleluia. Mas ali aconteceu que um reboliço aconteceu, né? E o pastor nosso voltou, o pastor presidente voltou, assumiu a igreja novamente, e ele é uma bênção nas nossas vidas, não, mesmo que estava fora, mas nunca nos deixou, sempre ligou pra gente, sempre ligou pros meus filhos, né? E foi preciso sair, afastar um pouco para tratar, fazer uns tratamentos, problema de enfermidade, mas é uma pessoa que estava longe, mas ao mesmo tempo estava perto. Tinha uns que estavam perto, mas estava distante, né? Porque tem pessoas que estão perto de você, mas estão muito distantes, né? Tem pessoas que estão do teu lado, mas é como se você estivesse só. E tem hora que você está com pessoas que é de longe, que você às vezes nunca viu, somente por uma tela do celular, mas é como estar com você, aqui pertinho de você. Então, essa é a diferença. Então, essa é a diferença dele na nossa vida, né? E ali, a distância não nos separa, o amor não nos separa. Então, ele voltou e ali ele me chamou para ir com a minha irmã na igreja, né, para ver algumas coisas lá que estavam acontecendo, né, que tinha acontecido, se a gente podia ver o que fazia, né. E ali a gente foi, chegou lá, a gente não aguentou, a gente começou a mexer na igreja, arrumar algumas coisas e dar uma faxina, né, na igreja, e organizar algumas coisas. Então a gente começou na terça, a gente foi na terça-feira no ensino, chegou lá, não teve nenhum ensino, não teve. O poder de Deus foi tremendo. E o que eu falei de manhã, que Deus me usou para falar de manhã com o pastor sobre a reforma da igreja, sobre o telhado. De noite Deus usou a irmã para falar sobre esse telhado, de uma visão que ela teve, né? E foi o poder de Deus foi imenso ali, que o ensino não teve. A gente teve ali muita unção, muito poder de Deus, né? Deus usou todos que foram ali na frente, Deus usou de uma forma especial, da forma dele Ele usou. E nós saímos lá cheio do poder de Deus. Na quarta-feira eu fui mais a minha irmã. Na quarta-feira eu fui mais a minha irmã arrumar a igreja. Quando eu cheguei na minha casa, o gás tinha acabado, não tinha nem um mês, acho que 20 dias, 22 dias por aí, o gás tinha acabado. E ali, de tarde, a gente tinha que voltar para a igreja de novo, aí voltei para a igreja de novo, ficamos lá até tardinha. E eu sei que foi 3 dias, né? Terça, nós fomos conhecendo quarta, quinta e sexta, e o pastor pegou firme ali, trabalhou com a gente ali, meu Deus. E com aquele vigor que parecia uma criança, sabe? Assim, parece que nunca teve doente. E eu mesmo não falei nada para ele, mas eu fiquei maravilhada em ver, né, o amor pela obra de Deus e a dedicação ainda. E a gente sorria, a gente brincava, mas o negócio foi sério ali.
E a gente armou e quando foi, acho que na quinta-feira, que era o dia de culto aqui em casa, a gente trabalhou lá até tarde e eu cheguei, não tinha gás, né? As coisas também não tinha, nós não tinha dinheiro, como meu marido tá só fazendo a missão, né? Não tá trabalhando e aí quando foi, sei que foi bem difícil mesmo. A gente se preocupa porque a gente é ser humano, ele se preocupa também. E quando foi na sexta-feira, a gente foi para a igreja, arrumou, a minha filha também me ajudou também. Aí quando a gente veio, a gente agitou para ir para a igreja no ciclo de oração, que é a minha irmã que está na frente, né? Primeiramente Deus e ela, sozinha, e eu me preocupo muito. Aí eu falei, não, eu tenho que ir, porque a minha irmã tem que ajudar ela, já me ajudou muito. E você tem a necessidade, né, de estar ajudando, né? Estar dando a mão para aquele que também te estendeu a mão. E ali eu fui, a gente sem gás ainda, na maior batalha, aí comecei a cozinhar na panela elétrica. Depois essa panela teve um dia que não quis pegar, foi bem nesse dia da prova. A panela não quis pegar, meu marido chegou aí, conseguiu, colocou a panela, né, para pegar, e a gente subiu mais cedo para ir para a igreja. Meu marido foi primeiro para soldar um negócio lá e não deu certo, o pastor não estava lá, tudo coisa de Deus. O pastor não estava lá e depois ele voltou com essa máquina e aí depois eu decidi ir com ele, né? Eu não ia, mas eu acabei decidindo ir com ele. A gente foi. Aí quando a gente chegou no meio da estrada, ele falou assim, ó, Nilda, tem um rapaz que veio para fazer um serviço, mas eu acho que outra pessoa já pegou para fazer, porque tá assim agora, né? Se você tá em casa e não tá, as pessoas já tomam o serviço na tua porta. E eu só escutando, né? E ele falou assim, eu acho que a pessoa já fez o serviço. Desde ontem que ele tá me procurando e não me acha em casa, eu vou falar pro rapaz que não vai dar, né, pra mim ficar ajudando ele assim, direto não, porque eu não tô conseguindo mais pegar o serviço. E ali eu subi. Aí quando a gente ia subindo, aí o rapaz olhou assim pra mim de cima e embaixo, o senhor. E eu tirei o óculos e falei pra ele, boa tarde. Aí ele, boa tarde. Ele olhou pra meu marido e falou assim, é você? Aí meu marido, o quê? Aí ele, você é o serralheiro? Eu sou, tô te procurando, rapaz, desde ontem, nós sem gás. A gente sem gás, sem dinheiro pra nada. E eu tô te procurando, rapaz. Aí, né, o pastor veio também na quinta-feira, né, aí na igreja. E foi uma benção também, né, foi uma benção, participou do culto. E a gente ficou muito feliz, né? E foi na sexta-feira aconteceu isso. Aí ele, é você, rapaz. E meu marido pensando que é outra coisa. Aí ele, eu tô te procurando desde ontem pra fazer uma solda pra mim. Aí ele foi conversando e ele falou, eu te conheci por causa do carrinho, por causa da máquina que tá dentro do carrinho. E uma pessoa mandou te procurar e falou assim, ó, é um homem que ele não é nem muito velho, nem muito novo. E ele falou, e agora, como é que eu vou achar esse homem? Nem o nome eu sei. E aí a gente brincando, aí a gente foi, e aí, não, mas eu vou pra igreja fazer o serviço da igreja. Não, moço, passa lá. Aí ele, não, bora lá. Depois você vai na igreja. Não, eu tenho que ir na igreja, o pastor tá me esperando lá pra me soldar um negócio. Então você passa por aqui, já sai lá na igreja. Não, mas eu tenho que ir logo na igreja, o pastor tá me esperando. Não, bora por aqui. Aí a gente foi, chegou lá, viu o servicinho, uma solda, né? Aí ele falou assim, ó, então faz assim, eu vou fazer o serviço da igreja e aí eu, na volta, eu passo por aqui. E eu fui com ele para ficar de olho lá quando a caçamba chegasse. Então, mas não tinha nem previsão, né? Porque tanto que ele falou que vinha e não veio. Mas eu fui mesmo, né? Fui. Deus tinha me tocado para ir, eu fui. E chegou lá, passou uma hora, né? Não tinha internet, fiquei lá, sem poder mandar mensagem para ninguém. Aí a caçamba chegou, a gente foi terminar de fazer a limpeza. E ali eu vim embora. Aí meu marido falou assim, agora os 50 pulgadas eu já tenho, mas ainda falta dinheiro. Eu desci, vim embora para casa, terminei de fazer o que tinha que fazer lá. Nós fizemos lá, apanhamos o resto das coisas, né, o pastor. E aí eu vim embora já tardinha. Trouxe os panos para lavar e vim embora. Aí quando chegou em casa, eu já comprei mais uns miojos, né, panela elétrica, sem gás. A única coisa que você faz é miojo. Aí arroz e miojo. Aí fiz
trouxe miojo, fiz um café, comprei uns pão. E aí nós veio. Aí quando eu tô arrumando a casa, lavando as louças pra voltar pra igreja de noite, que era ciclo de oração, aí o meu filho fala, mãe, o homem te chama aqui, tá te chamando aqui. Eu, quem é? Não conheço não. Quando eu desci era um homem que tinha mandado eu arrumar uma tarrafa e tinha até esquecido, né? Que não vinha. Aí esse homem apareceu e me adiantou o dinheiro. Aí eu, glória a Deus, agora eu já tenho o dinheiro do gás. Aí meu marido chegou e agora Nil do gás, eu falei assim, o homem veio aqui, deixou um dinheiro adiantado pra mim aqui de uma tarrafa e agora já vamos comprar o gás. Eu liguei pro homem do gás, né, comprei o gás, comprei umas coisinhas, tava faltando e aí a gente deixou cozinhando, né. Deixei as panelas cozinhando, ajeitei tudo, organizei e fui pra igreja, mas ele chegou lá. Não, esse dia ele não foi. Ele ficou olhando as panelas, né? E eu fui mais a minha filha. E não, eu fui mais a minha nora. E aí a gente foi e aí Deus falou, fala do testemunho, né? Conta o testemunho. E ali eu fui contar, né? A minha irmã me deu a oportunidade de eu trazer uma palavra, de eu pregar ali no ciclo de oração. E Deus me deu o testemunho. Falou, fala do testemunho. Fala que eu sou com este povo, fala que eu sou com a igreja, que quando você se dispõe para fazer a obra de Deus, eu abro porta. E eu não tinha nem previsão, porque estava eu e meu marido tudo focado, né, nas coisas de Deus e a gente estava sem trabalhar. E ali, quando eu abri a Bíblia, Deus confirmou, Deus me deu a palavra confirmando que o que Deus quer do povo, que Deus quer da igreja, que a igreja volte ao primeiro amor, que a igreja se lembre que o nosso Deus, Ele é o dono do ouro, o dono da prata, Ele usa as pessoas vêm na nossa porta, que quando você serve a Deus, é a bênção que corre atrás de você, não é você que corre atrás da bênção. É difícil, você que vive pela fé, é difícil, mas todos os dias Deus te prova, e você também tem que fazer prova com Deus, né? Então, naquela hora que eu ia subindo com meu esposo, ele falando, né, que estava difícil, que algumas coisas ele ia ter que deixar de fazer. Aí eu fui e só falei para ele assim, falei, ó, meu filho, o que está faltando é clamar. O que está faltando em você e em mim é clamar. Quando eu falo você, não vou falar só ele, eu falo eu também. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. Quando ela fala com você, ela também tem que falar comigo. Então eu disse para ele, ó, o que está faltando é clamar. Às vezes a gente fala para um, fala para outro e esquece de falar para o dono. Às vezes você está passando por algo que todo mundo sabe, mas Deus não sabe. Porque você não fala, você não abre a boca e clama e pede para Ele. E às vezes as pessoas não podem te ajudar, não podem me ajudar, mas quando você clama para Ele, jamais Ele vai te despedir de mão vazia. Então eu falei para minha esposa, o que falta é clamar. Deus jamais vai deixar o povo dele disperso ou morrer de fome ou deixar ficar sem o básico. Enquanto você está trabalhando para Ele, Deus ele não fica devendo ninguém. Deus não é injusto, Ele pode te provar sim, mas morrer você não vai. Aleluia, só foi isso que eu falei, a gente subiu. Quando eu fechei a boca, esse homem apareceu. Quando eu fechei a boca, quando eu falei para ele, o que você precisa é clamar. Quando eu fechei a boca, o homem apareceu. Ele não tinha dado o serviço para outra pessoa. Deus não permitiu. Estava esperando o meu esposo. E encontrou no meio do caminho, porque ele não sabia o nome. A informação que a pessoa deu é que ele não era nem muito velho, nem muito novo. E a gente ainda brincou. Então eu contei esse testemunho. Deus me deu uma mensagem falando, volte ao primeiro amor. Você que fazia a obra de Deus, volte a fazer. Você que acha que Deus te esqueceu, Ele não te esqueceu. Ele só quer que você clame. Ele quer que você seja dependente dEle. Então o Senhor falou, fala esse testemunho. E de lá para cá foi bem corrido, tem sido corrido. Para botar as coisas em ordem, tem muitas coisas fora de ordem, tem muitas coisas que precisam ir para o lugar e demora. Para bagunçar é fácil, agora para consertar é difícil. Mas nos últimos dias Deus está procurando verdadeiros adoradores
Pessoas que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Não se preocupar com a conta bancária. Não se preocupar com o salário. Quanto você vai ganhar, quanto você vai perder. Mas se preocupar com o reino do céu. E aí o Senhor falou, conta o testemunho. Fala que eu sou contigo. Fala que o meu povo precisa clamar. O meu povo precisa se desprender de si mesmo. Precisa voltar para Deus. Então eu quero deixar essa mensagem nessa manhã, finalizar aqui no livro de Lucas 18, capítulo 36. Diz assim, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, não tem ideia. Eu não tinha palavra preparada. Eu não tinha versículo preparado. Mas na hora que eu abri o vídeo, Deus falou assim, fala, clama a mim. Clama a mim, responder-te-ei. Você está clamando para quem? Na mão de quem você entregou esse problema, esse documento, esse medicamento, essa receita, essa família, esse filho, esse marido, esse jovem, esse adolescente? Na mão de quem? Quando eu abri o vídeo aqui, você pode ver aí que eu falei sobre Jeremias 33, 3, Deus dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Eu disse